aqui. Pronto. Vamos lá, vamos voltar. Pronto. Então vamos lá. O que é que falta agora a gente fazer? Só falta a gente falar agora no que é DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, certo? Então veja, se eu tenho um potencial aqui, potencial de... Opa, faltou o E. O potencial de redução. Se eu tenho outro valor aqui, que é o potencial de oxidação. Então, para calcular DDP, a diferença de potencial, o que é que eu vou fazer com esses dois valores aqui? Eu vou simplesmente somá-los. Então, a DDP, que a gente pode dizer o seguinte, pode escrever ela como sendo DDP, ou pode ser chamado também de ΔE, certo? Tanto faz. Escrever DDP ou escrever ΔE. Algumas questões colocam DDP, outras questões colocam ΔE. É a mesma coisa. O que é isso? É você pegar o potencial de oxidação ou de redução, tanto faz a ordem, e você somar com o potencial de oxidação. Ok? Então, se eu pego o potencial de redução e somo com o potencial de oxidação, a gente vai ter calculada a DDP, a diferença de potencial elétrico. Então, se a gente aplicar esse cálculo de DDP aqui, como não tem mais espaço, eu vou fazer ali em cima, já que isso é uma continha demais. Tudo bem? Então, lá. Eu posso colocar o seguinte aqui. Olha lá. Quem é o potencial de redução? É esse aqui, mais 2,87. Então, mais 2,87, mais, que é da fórmula. Quem é o potencial de oxidação? É mais 2,93. Então, eu coloco aqui. Mais 2... 2,93. Ok? E aí se torna uma continha de mais. Só somar. Mais com mais vai dar mais, né? Esse valor continua positivo. Então, soma esse valor com esse valor positivo. Eu já coloquei lá no slide o resultado. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Então, a gente vai chegar que o resultado dessa conta, né, que é a DDP, ele vai ser mais 5,87. Isso mesmo? É. Pronto. 5,87. Bom, então esse valor aqui de DDP é o que muitas questões aí vai pedir para vocês calcularem, certo? É simplesmente dar uma reação lá, calcule a DDP. Então, é fazer esse passo a passo. Ver quem são as 100 reações, consulta a tabela para descobrir quem é o potencial de oxidação e de redução, soma os dois valores, eu tenho a DDP. E aí um detalhe que vai ser importante vai ser o seguinte, ó, vai ter lá no slide. Eu não vou voltar para o slide por conta do tempo, certo? Mas o que é que vai ser importante a gente saber? Se a minha DDP, se ela for positiva, como foi o caso aqui, DDP positiva significa dizer que é um processo espontâneo, certo? Ou seja, é um processo que ele quer acontecer naturalmente. Então, toda pilha, já vou adiantar, a gente não vai falar de pilha hoje, mas toda pilha, ela tem que ser uma reação que tem uma DDP positiva. Teve DDP positiva, a reação é espontânea, acontece naturalmente. Portanto, eu posso aproveitar essa reação que acontece naturalmente para gerar energia elétrica, para ser uma pilha. Ferro oxidando, uma esponja de aço oxidando. Por que ela oxida naturalmente? Porque se eu calcular a sua DDP, ela vai dar um valor positivo, certo? Se a DDP der negativa, significa dizer que é um processo que não é espontâneo, ou seja, ele não quer acontecer naturalmente. Então, se ele não quer acontecer naturalmente, ele vai ter que ser forçado a acontecer. Quer um exemplo? Quando a gente pega aqui o celular, estou usando o celular, né, consumindo mídia, alguma coisa, eu estou gastando a bateria dele. Então, gastar a bateria é um processo natural, certo? Portanto, só um minutinho, Aglaine. Portanto, a sua DDP deve ser positiva.
natural, está gastando a energia elétrica. Quando eu coloco o celular para carregar na tomada, eu estou forçando a bateria a receber energia. Isso não é um processo natural. Então, se não é um processo natural, é um processo não espontâneo. Portanto, no carregamento do celular, a gente vai ter um processo não espontâneo, portanto, a DDP desse processo ela é negativa. Tudo bem? Deixa eu só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, para a gente tirar as dúvidas e finalizar. Sim, última coisa. Essa DDP, normalmente ela é calculada em volts. Quando a gente pega uma pilha, né, se vocês observarem, aquelas pilhas lá, normalmente essas que a gente usa em controle e tal, elas são de 1,5 volts. Então, o que é esse 1,5 volts? É a diferença da energia ou do potencial de um polo, do polo positivo, com o polo negativo. Ou seja, é a diferença entre o processo de oxidação e redução que está acontecendo na pilha. Então, aquele 1,5 volts nada mais é do que o resultado dessa continha, a DDP, certo? A gente vai ver isso na próxima aula, né? Falar sobre pilha com calma. Deixa eu ver aqui a dúvida de Aglaine. Sim, Aglaine, a gente vai fechar, certo? Aqui eu não vou falar mais sobre pilhas, certo? Até porque o tempo já está bem avançado. A gente vai ficar só nessa parte mesmo de DDP, certo? Deixa eu só olhar aqui a lista de exercício de vocês, ver se dá para mim resolver alguma questão aqui com vocês, né? Até por conta do tempo. E aí vocês resolvem as demais. Lista 3. Eu acho que eu também já indiquei na lista. Deixa eu ver se eu indiquei. Não, não indiquei. Então eu vou alterar a lista de vocês lá. Vou só colocar um indicativo. Quais as questões que falam só de DDP e quais as questões que precisariam falar dos conceitos de pilha. Aí aonde falar conceito de pilha, eu vou indicar lá, né, para vocês não fazerem as questões ainda. Fazerem só as questões envolvendo DDP. Vamos fazer... Dá para fazer a questão 1, certo? Ok? Vamos fazer a questão 1. Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês. Ela tem um enunciado grande, mas aí a gente lê com calma, bem direitinho, para a gente entender essa questão. Tudo bem? Na questão 1 eu já estou vendo aqui que ela vai envolver basicamente cálculo de DDP. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, então vamos fazer a leitura, certo? E aí eu vou pontuando já o que foi importante. Vamos lá. Ele diz o seguinte aí, o enunciado. O uso mais amplo do sulfato de níquel, né? O níquel eu indiquei aí que é o elemento Ni, é nos banhos galvânicos, visando a manter o nível de íons níquel metal disponível na solução, garantindo a sua eficiência no processo de eletrodeposição. Normalmente, para esse uso, o sulfato de níquel é fornecido em solução de 1 mol por litro. Essa solução pode ser estocada em tanques constituídos de estanho e não pode ser estocada em tanques constituídos de ferro. Vamos dar uma pausa aí, certo? Para a gente entender o seguinte. Quando a gente pensa em banhos galvânicos, vocês podem, por exemplo, lembrar daqueles portões galvanizados, né? Ou aço galvanizado. Esses portões aí que normalmente o pessoal coloca na porta de casa, né? O pessoal usa bastante. Então, aqueles portões ali, eles podem ser ou de alumínio, ou, como é mais barato, usar o aço galvanizado. Então, nada mais é do que um aço, e esse aço ele recebe uma camada de estanho para evitar que ele enferruje. Vamos lá. Sabendo disso, agora, né, sabendo que é o banho galvânico, ele disse aí que esse estanho, essa solução de estanho, ela pode ser armazenada em
um recipiente de... Desculpa, esse banho de níquel. Essa solução de níquel, que vai ser utilizada para fazer o processo de galvanização, essa solução ela pode ser armazenada em um tanque de estanho, o SN, mas não pode ser armazenada em um tanque de ferro. Ou seja, a gente já pode pensar o seguinte: por que ele não pode ser armazenado em um tanque de ferro? Porque o níquel ele vai reagir com o ferro. Então, se ele vai reagir com ferro, e a gente está trabalhando aqui com reações de oxirredução, então a gente já pode pensar que o níquel com ferro vai ocorrer uma reação de oxirredução, certo? E provavelmente, como eu não posso guardar no ferro, significa dizer que o ferro ele vai ser gasto durante o processo. Ou seja, o ferro ele vai ser oxidado, vai ser enferrujado, esse tanque. Tudo bem? Já posso ter essa ideia aí. Bom, e com relação ao estanho, o SN? Ou seja, se eu posso pegar essa solução de níquel e guardar num tanque de estanho, de SN, significa dizer que o níquel ele não vai reagir com o estanho, certo? Ele não vai ter uma reação de oxirredução com o estanho. Bom, então a gente tem duas maneiras de responder essa questão. Até aí tudo bem? Melhor, até aí ficou claro? Ficou entendido? Me digam primeiro isso. Gente, habilita o áudio, gente. Eu não estou vendo aqui os comentários. Ficou tranquilo? Pronto. Então vamos lá. Se ficou entendida essa parte, né, que eu só posso colocar o níquel no estanho, porque ele não vai reagir com o estanho, não vai ter reação de oxirredução, né? Aí eu posso colocar, e eu não posso colocar no ferro, porque ele deve reagir com o ferro por meio de uma reação de oxirredução. Então, a gente tem dois caminhos agora nessa questão. O primeiro caminho é a gente tentar responder a questão só com essa compreensão, certo? E o outro caminho é a gente tentar calcular a DDP. Como eu vou saber que se vai calcular a DDP? Lembra? Se a DDP der positiva, significa dizer que essa reação ela acontece. Se a DDP der negativa, significa dizer que essa reação não acontece. E aí observe que no enunciado da questão, ele deu aí os potenciais de redução. Ó, delta, aliás, é RED. Então, potencial de redução. Então, se ele deu potencial de redução, é porque provavelmente eu preciso usar esses potenciais de redução para calcular a DDP. Bom, o que é que a questão quer da gente? Vamos lá, vamos tentar resolver sem fazer as continhas. Ela quer que a gente analise as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Na primeira afirmativa, diz o seguinte: a solução de níquel, 2+, na presença do estanho, SN0, não ocorre reação de oxirredução. Essa afirmativa para vocês, com base no que a gente discutiu no enunciado, faz sentido ela ser verdadeira? Porque veja que após as afirmativas ele coloca aqui, ó, assinale a alternativa correta. Então eu quero saber desses itens, 1, 2, 3, 4 e 5, qual deles são verdadeiros, qual deles são corretos. Então lá, se eu coloco uma solução de níquel na presença do estanho, no tanque de estanho, não ocorre reação de oxidação. Isso é verdade? E aí, gente, o que é que vocês acham? Sim, né? Não deve ocorrer reação de oxirredução. Por que não deve ocorrer reação de oxirredução? Porque lembrem que eu posso armazenar o níquel no estanho, certo? Então, esse primeiro item aí, ele é um item verdadeiro. Vamos para o item 2. Na solução de Ni2+, na presença do estanho, promove a oxidação do estanho. Promove? Não. Lembra que eu posso colocar essa solução de Ni no estanho?
Então, se eu posso colocar a solução de NI no estanho, significa dizer que ele não reage com o estanho. Portanto, não tem reação de oxirredução, certo? Então, o item 2 ele é falso. O item 3. A solução de Ni2+, na presença do SN0, promove a reação do estanho? Então, novamente, está errado. Ó, se eu coloco a solução de Ni2+, de níquel, no estanho, não deve acontecer nada, né? Porque senão não poderia armazenar. Logo, não pode ter redução, não pode ter oxidação. Item 4. A solução de Ni2+, na presença do ferro, promove a oxidação do ferro. Opa, aí faz sentido. Porque, veja, por que é que eu não posso colocar o Ni no tanque de ferro? Porque o Ni vai reagir com ferro. E se ele vai reagir com ferro, o que é que deve acontecer com o ferro? Esse ferro ele deve ser oxidado, ele deve ser corroído, né? Ele deve ser gasto. Então, se o tanque for gasto, o tanque vai furar. Portanto, eu não posso colocar esse Ni no ferro, certo? Então, ele promove uma oxidação do ferro? Sim. Item 4 está correto. E item 5, último item, a solução de Ni na presença do Fe promove uma redução do ferro. Veja, para a gente analisar esse ponto 5 com mais exatidão, de uma forma mais correta, a gente teria que ver aí qual a DDP que eu teria da reação com o ferro. Fazendo as semi-reações do níquel e do ferro, eu iria observar que a DDP vai dar negativa. Então, não acontece. Certo? Então, seria a forma mais correta da gente fazer. Mas eu posso ainda fazer de outra forma, né? Se eu tiver com dúvida. Observa o seguinte. Ele deu potencial de redução. Foi, ó, é RED. Então, lembra? Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência a reduzir. Quanto menor o potencial de redução, menor a tendência de reduzir. Então, se você agora olhar para os valores de Ni, ó, Ni, seu potencial é menos 0,25. Para o ferro, menos 0,44. Então, quem é o maior valor? É menos 0,44 ou menos 0,25. Entre esses dois valores, o maior é menos 0,25. Portanto, o Ni tem a tendência a reduzir e o ferro, se eu tiver o Ni junto com o ferro não vai ter tendência a reduzir. Portanto, ele vai ter tendência a oxidar, certo? Então, analisando isso aí, sem a gente precisar fazer cálculos, a gente chega também que o item 5 ele é um item falso, certo? O ferro ele não vai, o Ni não vai promover a redução do ferro. O Ni vai reduzir e o ferro não vai reduzir, ele vai oxidar. Então, analisando aqui, né, sem fazer cálculo, sem nada, a gente consegue observar que os itens corretos são o item 1 e 4. Se é o item 1 e 4, nós vamos chegar aí no gabarito letra B, certo? Então, veja que essa questão aqui, a gente pode resolver de duas formas. Ou fazendo cálculos, né, que aí a gente toma mais tempo, ou a outra maneira é a gente observar simplesmente da forma teórica, né? Analisando o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Aí uma dica para resolver da parte teórica, vocês lembrem do conceito de potencial de redução e oxidação. Quanto maior o valor, maior a tendência. Quanto menor o valor, menor a tendência. Essa questão aqui ficou clara? Como é que ficou aí para vocês? 12h40, a gente vai encerrar. Deixa eu só voltar aqui. E